encontro dentro de mim o meio que é necessário para que eu possa lidar com essa doença. Então, quando o paciente pedir esse momento de solitude, a gente não entender isso como algo negativo. É como se ele pedisse assim, deixa eu ficar um pouquinho na minha companhia para eu encontrar a minha força, e a gente precisa conceder isso também para ele. Perfeito. Isso é muito legal. Ô, Muito. Guipa, porque, sério, eu fico imaginando, sabe? Se eu descobrisse algo assim, Gisele, eu já ia ficar muito mal. Então, Sim. se a minha mãe sofrer mais que eu É acho duro. que me abala, Não né? é fácil. Me abala mais, tem que dar força, né? Doutora, tem algum espaço onde as pessoas que elas têm essa doença podem se encontrar para trocar experiências, conversar sobre relatos, claro, com auxílio de uma psicóloga, enfim, existe esse tipo de núcleo? Sim, existem sim esse núcleo, né? Existem muitas ONGs, a própria Américas Amigas promove muitas vezes esses encontros, essas reflexões, esses debates entre elas, né? E é muito importante as pessoas que estão vivenciando essa luta possam conversar com outras pessoas que estejam vivenciando essa mesma luta. Uhum. Principalmente no sentido de troca de experiência e até aquilo que eu falo assim, a gente trocar um pouquinho de munição, né? Porque como é uma batalha, então a gente trocar munição, ganhar um pouco mais de destreza numa determinada habilidade emocional que eu não tenho, e a gente aprende por observar, por imitar o outro. Então essas trocas é o que vão fazendo com que a pessoa consiga encontrar essa força para poder estar combatendo a doença. Perfeito. Os próprios hospitais, inclusive, até orientam os pacientes a procurarem esses núcleos de apoio, esses grupos de apoio, né? E que a base principal é um lugar onde eles possam falar o que eles estão sentindo, livre de julgamento, sem se preocupar como que a família vai reagir diante disso, e essa troca de experiências de munição para o combate da doença. Ô, doutora, tem a ver com a psico-oncologia, isso? Ou não, seria outra coisa? Como é que é? Sim. A psico-oncologia é uma especialidade da psicologia e ela tem como função, principalmente, justamente organizar, né? Organizar todo o ambiente terapêutico dos pacientes que estão passando por tratamento oncológico. Desde a parte da prevenção e da conscientização, como, por exemplo, o próprio Outubro Rosa, né, que nós estamos vivendo agora, até no caso, por exemplo, desses grupos de apoio de pacientes que estão em tratamento, né? Então, são profissionais da área da saúde, mental principalmente, que estão muito voltados para traçar estratégias que se tornem efetivas desde a prevenção até o combate e resiliência diante da doença. Legal. Doutora, eu vejo alguns perfis em rede social de pacientes que estão passando por esse momento delicado, relatando, contando o seu dia a dia, enfim. Você acha isso algo importante para trabalhar o psicológico desses pacientes? E você acha interessante os pacientes que estão passando por isso buscar esse tipo de perfil dessa galera aí que cria nas redes sociais os perfis para trocar ideia, para conscientizar as pessoas, para mostrar o seu dia a dia? Você acha isso importante psicologicamente? Eu acho que assim, o que a gente precisa sempre procurar é aquela linguagem que melhor conversa comigo, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma diversidade enorme de canais de comunicação e de possibilidades de manejar o nosso emocional. O importante é a gente encontrar a nossa própria forma. Então, aqueles pacientes que se sentem à vontade de expor e compartilhar as lutas, eu acho super válido, né? Desde que isso não seja agressivo para eles. Aqueles que se sentem à vontade de consumir esse material e não se sentem de alguma forma desconfortáveis, que consumam. Mas talvez também tenha aqueles que não se sente à vontade para expor numa rede social, não vamos julgar, né? O importante é ele procurar aquela pessoa, ainda que no privado, que ele se sinta à vontade para compartilhar o que ele está sentindo, ou talvez que ele prefira recorrer a outros meios para buscar essa força. O mais importante é a pessoa encontrar a forma que ela tem para expressar os dilemas dela e o meio onde ela vai encontrar essa força ou esse apoio para poder superar a doença. Boa, para você que está chegando agora aqui no Mix Tudo com a gente, o programa hoje está especial Outubro Rosa, estamos batendo um papo com a psicóloga Carla Bianca. Você também, se tiver alguma dúvida sobre tratamentos psicológicos, né? Se você acabou de descobrir que vai enfrentar essa luta ou tem alguém da família, quer saber de algo, manda pra gente no 11981801000. Ô doutora, eu tenho uma pergunta aqui pra você, mas já eu faço, tá? Eu nem vou falar pra galera aqui pra não deixar o povo curioso. É isso. Mas você continua com a gente, né?
Isso, continuo sim. Então vai mandando mensagem, gente. Vamos lotar o WhatsApp da Mix. É 119818001000. A gente volta já. Já, já. Mix Tudo. Mix faltando 20 para as 7, Melinho. Ouvi dizer, Guipa. Oi. A gente vai pro intervalo rapidinho, porque já ela volta pra bater um papo com a gente, né? Maravilhosa, hein? A nossa psicóloga Carla Bianca. E você vai mandando a sua história, né? Na luta contra o câncer de mama no 119818001000. Se você conhece alguém que já enfrentou essa batalha, como foi, experiências, meu Brasil, vai mandando aí. É isso. Mix Tudo. Mix faltando 15 para as 7, tamo on de novo, né, Guipinha? Exatamente, para trocar ideia com a doutora, com a psicóloga Carla Bianca, exatamente, ela que está falando sobre problemas psicológicos de quem passa pela situação do câncer, quem adoece por conta do câncer e também as pessoas que cercam os pacientes, né? Ô, doutora, posso fazer uma pergunta, Gi? Claro, vai lá. Ô, doutora, qual que é a importância de você trabalhar a sua cabeça para se tratar de uma doença tão séria como essa? Eu falo isso, cara, porque assim, eu tenho uma amiga minha que passou por uma situação como essa e ela não se abalou, continuou postando as coisas nas redes sociais, trocando ideia, contando os seus relatos, continuou indo pra academia, fazendo a sua dieta e ela conseguiu sair dessa situação. O quanto a parte psicológica interfere numa situação como essa? Tá. O que eu posso dizer para você é que, por exemplo, o impacto no nosso organismo físico mesmo, biológico, que causa uma ameaça real e uma ameaça imaginária é exatamente igual, né? Então, a pessoa que está combatendo uma doença grave, como é o câncer, ela já está diante de uma ameaça real que impacta, obviamente, todo o estado de humor, todo o corpo dela, a questão até da forma como ela estrutura o pensamento. Se a partir desse momento ela potencializar isso por nutrir aquilo que são as ameaças mais simbólicas ou mais imaginárias, é como se ela fosse se tornando refém da doença e ela não consegue assumir à frente do próprio tratamento. Uma coisa que eu sempre falo muito para os meus pacientes, quando eles me procuram no consultório e a gente começa a fazer todo esse trabalho, e mesmo para os pacientes paliativos que têm assim, um quadro mais a nível terminal, eu sempre digo para eles que é necessário responder a seguinte pergunta: eu tenho câncer ou é o câncer que me tem? Porque na hora que eu determino quem é dono de quem, eu determino uma postura de luta ou de entrega. Você me arrepia, velho. Nossa, olha, doutor, eu fui aqui por todos os caminhos. Quando você foi falando, eu fiquei aqui refletindo. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que muita gente tem dúvida, mas também, ao mesmo tempo, essa pergunta é muito leiga, tá bom? Mas eu vou fazer assim mesmo. O que acontece? O que causa o câncer? Alguma coisa causa o câncer? Alimentação, rotina, estresse, é emocional ou não dá pra falar ainda o que causa? O que a gente pode falar hoje é que são vários fatores que causam o câncer, né? Então, a gente tem desde a nossa alimentação, que é uma alimentação cada vez mais processada, cada vez mais industrializada, a própria água, o próprio ar já não é mais o mesmo, o clima não é mais o mesmo. Então, existem fatores externos, sim, que determinam e que podem vir ocasionar o desenvolvimento no processo do câncer. Mas isso acontece quando está combinado com fatores internos também. Quais fatores internos? A gente ter uma carga genética importante para a manifestação de um câncer e essa carga genética agora ser combinada com um gatilho psicológico ou um gatilho emocional, advindo ou de uma perda muito grande, ou de uma situação de estresse muito grande, ou um nível de angústia muito grande. Então, eu costumo dizer que o câncer, no final das contas, ele num dia chega e bate a minha porta, né? Ele vem se construindo ao longo da minha história de vida. Sim. Até que num determinado momento, pela somatória de gatilhos, de influências negativas, ele então se torna presente. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade dos novos pacientes para chegar na senhora e falar assim, eu preciso de uma ajuda psicológica? Olha, essa é uma pergunta bem delicada, né? Porque a gente vive num país, eu acho que antes de mais nada a gente precisa levar em conta que nós vivemos num país onde a gente tem um programa tão bacana como é o Outubro Rosa,
de conscientização mesmo para com todas as mulheres, mas ao mesmo tempo a gente vive num país onde o acesso à saúde, mesmo a saúde particular, é bastante complicada, né? Então, esse paciente, até ele conseguir chegar no meu consultório, você imagina que ele passou por diversas batalhas, né? Batalha para conseguir marcar um exame, batalha para conseguir chegar no médico especializado, batalha para marcar biópsia. Então, ele vem passando por muitas batalhas e muitas vezes a pessoa acaba elegendo aquilo que naquele primeiro momento ela entende como prioritário, né? Então, assim, entre procurar ajuda psicológica e correr atrás da mamografia, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é que, infelizmente, a gente não consegue trabalhar dentro de uma realidade romântica, onde todos os acompanhamentos chegam juntos, né? Até porque esse paciente sofre muito para acessar todos os tratamentos médicos que são necessários. Então, o que eu posso dizer é que eles já chegam no tratamento muito sequelados, não somente pelo tratamento ou pelo diagnóstico do câncer, mas especialmente por todos os empecilhos que são colocados para esses pacientes no início do tratamento e até no momento do diagnóstico também. Você pode dizer que essas são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam ou tem outras que merecem destaque, doutora? Olha, levando em conta o país que nós vivemos, eu diria ainda que é uma das principais dificuldades. E por isso, né, que quando as ONGs me chamam, né, principalmente Américas Amigas, me chamam para participar de algum tipo de ação, eu sempre falo da importância que é, por exemplo, todo mundo, principalmente quem conhece alguma mulher ou é mulher, ser solidária a essas ONGs que fazem esse trabalho, que tem o principal objetivo de disponibilizar o tratamento para essas mulheres, para essas pessoas que estão aguardando o tratamento. Então, hoje, o maior problema ainda segue sendo as pessoas poderem acessar o tratamento. Uma vez que elas acessaram, elas têm uma boa adesão, um engajamento, mas é difícil acessar, então acho que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade, profissionais da área da saúde, da rádio, do jornalismo também, para promover isso, uma conscientização de que, assim, vamos permitir um melhor acesso à saúde para essas mulheres. Doutora, para finalizar de minha parte, como psicóloga, como mulher e como uma pessoa de coração bom, porque dá para ver que a senhora tem um coração bom, o que você poderia falar para uma pessoa que está passando por essa situação e não está tendo coragem de procurar uma ajuda psicológica? O que você poderia falar como amiga para essas pessoas que estão ouvindo agora na Mix? O que eu posso falar para elas, né, que assim, a minha experiência dentro dessa, principalmente como terapeuta que vem acompanhando essas pessoas nesse processo todo, e isso eu já faço ao longo de 17 anos, uma coisa que eu posso falar para essas pessoas é que, assim, não precisam ter medo, né? Porque todas as pessoas que apareceram no meu consultório, que eu atendi no hospital, são verdadeiras lições de vida, são verdadeiras heroínas, ao meu ver. São pessoas que, muito mais do que eu ajudei, certamente elas me ajudaram como pessoa. Então, o que eu vou pedir para que elas, assim, mais do que coragem, né? Eu vou pedir para que elas possam doar para as pessoas e daí então procurar ajuda, mas doar essa força e esse heroísmo que elas possuem diante de uma doença como essa. Muito bom. Muito bom, doutora. A gente só tem a agradecer a sua participação, tá? Você falou com todo o Brasil, eu tenho certeza que você vai mudar muitas vidas, né? Só com os seus depoimentos aqui. E é isso, né? Vamos à luta. Vamos continuar. Vamos à luta. Eu acho que, e a ideia, assim, nos dá, para quem não está, né, dentro ainda não está passando por nenhum tratamento oncológico, e aquilo que eu falei, sendo mulher ou conhecendo alguma mulher, ficar o nosso compromisso de reverberar a importância da prevenção, a importância do acesso à saúde e reverberar principalmente de que essas pessoas podem falar sobre essa luta, porque muito mais do que serem ajudadas, essas pessoas são heroínas para a nossa sociedade. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigado, viu, doutora? Vou falar uma coisa. Eu disse uma vez isso no programa e vou repetir agora que a gente está aqui com você. Eu acho que a profissão de psicóloga ela deveria ser mais valorizada aqui no país. Eu acho que muita gente, não tenho certeza que muita gente precisa de um auxílio psicológico. Acho que todo mundo, né, Todo mundo precisa, sabe? E assim, infelizmente, existem pessoas que não estudaram para tal
que são agora coaches e gostam de dar conselhos e gostam de ajudar as pessoas, e aí a profissão de psicólogo acaba ficando meio escondida onde não deveria estar na primeira prateleira. Então, parabéns por ter escolhido essa profissão, doutora, que você, eu tenho certeza que ajuda muita gente e vai ser recompensado